Estamos agora iniciando a nossa primeira reunião do Grupo Vitrina. Queria agradecer imensamente a presença de cada um aqui. Está sendo muito legal colocar esse projeto, esse grupo de pesquisa agora, finalmente tomando forma, colocar ele para ter as ações realmente efetivas da pesquisa. Então, obrigada a todos os alunos que estão aqui presencialmente, os colegas pesquisadores também, o pessoal que está acompanhando remotamente. Está sendo muito bacana estar com vocês aqui. Então, muito obrigada. Infelizmente, para quem está online, a gente não vai ter cafezinhos e biscoitinhos. Então, fica o convite da próxima vez que a gente estiver presencialmente. Quem puder estar presente, eu vou tentar sempre colocar alguma coisinha para a gente poder degustar. Eu sei que tem gente que mora fora, mas a minha ideia é que a gente, o mais rápido possível, consiga alguma verba para poder trazer vocês para perto, para a gente poder fazer esse grupo acontecer em conjunto, todo mundo junto, tá bom? Então, aqui a gente tem um banner inicial do grupo de pesquisa do Vitrina, na identidade visual que o nosso designer Alisson ele fez pra gente. Ficou bem bacana, eu queria uma coisa que fosse bem descontraída e ao mesmo tempo tivesse um conceito por trás. E aí a parte inicial dessa apresentação é falando sobre o conceito que trouxe o nome do grupo, toda essa identidade. Então veio a metáfora da vitrine. Conforme eu fui fazendo as pesquisas, eu descobri que, na verdade, vitrina é o nome em português brasileiro, para vitrine. E vitrine é uma palavra que seria esse mostruário que a gente tem em francês, e a gente acabou utilizando mais a palavra francesa do que a portuguesa para se referir a expositor, a um lugar que você olha e você pode identificar o que tem naquela loja, o que foi feita a curadoria ali. Então, é muito legal pensar nesse conceito porque eu coloquei aqui como a primeira frase: toda vitrine exibe e oculta, há escolhas por trás do que se torna visível. Então, é a intenção que a gente coloca em tudo que a gente vai construir, principalmente em ambientes digitais. Mais para frente, já dando um pequeno spoiler da apresentação, vou falar bastante sobre visualização de dados, organização, representação, mediação da informação. E em tudo isso a gente escolhe o que a gente vai mostrar, o que a gente vai representar, e a gente escolhe coisas a ocultar. E não existe neutralidade nisso, a gente tem alguma intenção, mesmo que seja a melhor das intenções. Então a ideia é principalmente a gente pensar no que a gente está exibindo, de que forma a gente, enquanto a maioria, creio eu, aqui são profissionais da informação de várias áreas dentro da ciência da informação em si. E como é que a gente demonstra para as pessoas e dissemina essas informações? Então, a metáfora da vitrine, ela vem com essa pegada dessa curadoria, do que a gente exibe, de que maneira, com que intenção. E aí, o logotipo do grupo, ele vem de uma perspectiva que traz um pouco do conceito de vitral, do vitral que, como muitos de vocês devem conhecer, vitrais principalmente de igrejas grandes, faziam vitrais com ilustrações, uma questão bem colorida para demonstrar cenas da Bíblia muitas das vezes, ou só colocavam coisas bonitinhas, florzinhas para enfeitar. Só que também existe uma narrativa nesses vitrais que está sendo colocada ali. E aí eu lembro de uma conversa com o designer, a gente fez isso muito às duas mãos. Ele tem o dom e eu tenho a chatice. Então eu ia pentelhando ele, não, mas espera, a gente pode colocar assim, pode colocar assado, tenta dessa forma, mas essa cor não é exatamente ainda o que eu estava querendo falar. E aí ele falou, não, vamos botar assim, porque a gente pega uma referência dos raios de sol atravessando, porque os raios de sol, eles também demonstram aquele vitral, eles passam por ali e eles fazem uma filtragem da luz. Então a gente não vê exatamente a luz neutra entrando quando a gente olha por um vitral. A gente olha as cores, a gente olha aquilo ali mediado por alguma coisa. Então, esse foi o conceito por trás da identidade visual do Vitrina, gente, para vocês poderem entender de onde veio cada pensamento, cada intenção. Tudo foi feito com bastante intenção até aqui, tá? E como propósito do grupo, o que inicialmente eu pensei, mas uma coisa que eu queria deixar muito clara desde agora. Eu estou como líder desse grupo, mas esse grupo não é uma ditadura.
é um grupo colaborativo, que inclusive eu quero que vocês participem, que vocês tenham ideias, que vocês possam ter liberdade de estar fazendo o que vocês se sentem confortáveis e que vocês possam se desenvolver aqui dentro, principalmente os alunos de graduação. Porque eu sei que a gente tem alguns pesquisadores que já estão bem mais avançados na carreira, que vão colaborar muito com a gente, mas o meu foco principal é em vocês, que estão se desenvolvendo, e eu quero que vocês brilhem. É isso. Tal como um vitralzinho, que vocês peguem a luz do sol e brilhem com as cores de vocês, tá? Então, o primeiro propósito seria investigar como a informação e os dados são selecionados, organizados e representados nas tecnologias da informação e comunicação. Parece muito chique falando assim, mas a gente pensa... Oi? Tá aqui. É esse aqui. E aí, o que acontece? A gente tem repositórios de dados, a gente tem aqueles dashboards tipo Power BI com vários gráficos, a gente tem bases de dados, a gente tem sites, tudo isso é uma forma que a gente também coloca informações e dissemina e representa para os outros. Então, isso é uma ideia a gente investigar sempre em plataformas e ambientes digitais, principalmente. Significa que a gente vai estar restrito à plataforma digital? De jeito nenhum. O nome do grupo, ele está dizendo isso, que é plataforma digital, mas eu entendo que hoje em dia, dificilmente a gente vai fazer coisas apenas no suporte físico. Então, por mais que a gente pense em alguma coisa para o suporte físico, a gente vai fazer representações, a gente vai fazer rascunhos, a gente vai pensar também utilizando ambientes digitais para propor essas plataformas, essas informações. Então, é sempre a gente pensar na mediação das tecnologias de informação e comunicação. A ideia é que o grupo tenha essa pegada tecnológica, mas que a gente não se restrinja a ela, tá bom? O segundo propósito é compreender os efeitos da curadoria, mediação e representação na apropriação da informação. Então, aquela filtragem que eu falei para vocês, como é que a gente faz a curadoria do que vai ser exibido, como é que a gente dissemina isso, qual a intenção que a gente tem. A gente pode não ter uma intenção ruim, mas será que a gente está ocultando o que pode ser importante para alguém? A gente está imaginando que a gente tem uma neutralidade, quando na verdade a gente não tem neutralidade nenhuma, a gente tem vários vieses nessa vida. Então, esse é um ponto que a gente vai se propor refletir. A gente quer articular também uma reflexão teórica e aplicação prática no contexto dos ambientes digitais, porque a gente não só pensa nesses ambientes para fazer a montagem, a gente tem que refletir o tempo todo. Quando a gente fala da avaliação de sistemas de recuperação de informação, tanto na graduação de biblioteconomia ou no desenvolvimento de coleções que a gente tem que fazer essa avaliação, eu trago um pouco desse conceito dessa avaliação para uma reflexão crítica, em que a gente vai poder pensar sobre o que a gente está falando, será que realmente a gente está conseguindo o efeito que a gente queria? Não é só a gente fazer e largar no mundo algum protótipo ou algum produto informacional. Vamos pensar sobre como é que ele entra no mundo, como é que as pessoas realmente se apropriam dele. E aqui a gente tem 3 linhas de pesquisa iniciais nesse grupo. A primeira é sobre a visualização da informação e do conhecimento, essa dando uma sequência bem fiel às minhas pesquisas feitas até agora, durante graduação, mestrado, doutorado. Então, quero muito falar sobre a visualização de dados, informação e conhecimento, e aí tem alguns pontos que são, mais uma vez, sugestões que podem vir a compor o grupo. Primeiro, um estudo crítico das formas de visualização, gráficos, mapas, dashboards, etc. Por exemplo, quando a gente pensa em fazer um mapa e a gente quer colocar cores representando, por exemplo, pegando uma ideia do professor Tyler, que gosta muito do caprichoso, do boi caprichoso. Ai meu Deus, espero que eu não confunda as cores. Mas o caprichoso tem a cor azul, é isso. E aí, quando a gente vai botar ali no mapa, principalmente da parte norte do país, que é onde essa cultura é muito forte, a gente quer botar, ó, tal município, vamos supor, tá, gente? Não estou falando que isso é desse jeito, mas vamos botar que tal município vai ser representado pela cor azul, porque tem mais pessoas que são do boi caprichoso, do garantido a gente vai botar em vermelho. E se a gente inverte as cores? Você não dá a entender coisas diferentes para as pessoas que estão olhando aquele mapa? Será que você pode mentir com esses dados? Sim, a gente pode. Então, a gente pensar como é que a gente exibe isso, como é que a gente faz com que as pessoas que a gente está propondo, que a gente está tentando informar, elas consigam realmente aprender. Será que todo mundo sabe ler um mapa?
Será que todo mundo sabe ler um gráfico de pizza? Pode parecer simples, mas não necessariamente a gente sabe como exibir aquilo para as pessoas. Um gráfico de barras pode ser muito simples, mas tem os gráficos que a gente foi aperfeiçoando agora ao longo do tempo, principalmente com o uso de novas tecnologias, eles são bem complexos, eles não são nada intuitivos. Então, como é que a gente treina? Como é que a gente faz esse letramento? Como é que a gente desenvolve essa competência em visualização de dados das pessoas? Esse é um ponto também que a gente pode desenvolver em parceria com extensão no nosso grupo de pesquisa. Então, é sempre trazendo essa reflexão, tentando desenvolver competências. A gente vai ter muita reflexão, muita prática, então tem um pouquinho de tudo aqui, tá? A gente tem a curadoria visual, estética da informação, o design informacional, que é como é que a gente pensa cores, como é que a gente pensa formas, a gente tem a Gestalt, por exemplo, que a gente pensa as formas que a gente vai colocar aqueles gráficos, como é que a gente vai representar aquela informação. Eu particularmente gosto muito dessa parte. O pessoal que já tem mais contato comigo sabe que eu sou a louca das cores, das paletas e tal, então eu gosto muito. É uma parte que eu gostaria muito de desenvolver, principalmente em estudos de parceria com o pessoal das artes, por exemplo, do design. A gente tem investigação sobre visualização de dados em bibliotecas acadêmicas e novos serviços para os usuários. Essa última é um desdobramento direto da minha tese de doutorado, que eu fui a campo nos Estados Unidos para entender como é que as bibliotecas acadêmicas, universitárias, principalmente, elas disponibilizam esses serviços para os usuários. Inclusive, são serviços muito desenvolvidos e os bibliotecários são muito instrumentalizados, mas não necessariamente do jeito que a gente pensa quando eu falo na oferta desse serviço. Eles são muito instrumentalizados no que seria o nosso fazer tradicional, mas eles conseguem direcionar os usuários nas ferramentas, conseguem disponibilizar guias de uso, conseguem fazer eventos dentro da instituição que ajudam os usuários a desenvolver essas competências. Poucos deles sabem como programar, inclusive Deus me livre, assim, não é minha praia. Mas a minha praia é pensar em como a gente pode fazer isso, como é que a gente pode desenvolver. Então, esse é um ponto que eu particularmente gosto bastante, que eu pretendo desenvolver como uma das linhas dos projetos de pesquisa que a gente vai ter aqui dentro, tá? Segunda linha de pesquisa, temos mediações em tecnologias e plataformas informacionais, então aqui a gente vai para a parte mais, como é que eu vou dizer, hardcore da mediação, que a gente tem bem tradicional no nosso fazer bibliotecário, de quem é da biblioteconomia ou da tecnologia da ciência da informação. Então a gente tem aqui pensar sobre análise de algoritmos, interfaces, políticas de acesso, como é que a gente realmente disponibiliza esse acesso. A gente tem alguns temas como princípios FAIR, ciência aberta, inteligência artificial, experiência do usuário e acessibilidade. Então a gente vai entrando por aquelas disciplinas sobre a experiência da pessoa que está utilizando a ferramenta, se ela realmente consegue o acesso. E aí entra princípios FAIR, entra a ciência aberta, a gente vai refletir sobre isso, a gente pode criar coisas sobre isso, tá? A gente tem a construção e estudo de plataformas como repositórios, observatórios, painéis interativos, eu já tenho um bocado de experiência com isso. No IBIT Brasília, onde eu atuo como bolsista, então eu participo diretamente da confecção, da elaboração de repositórios de dados, plataformas informacionais, de plataformas onde as pessoas conseguem ter acesso a informações e a gente tenta, na medida do possível, traduzir as pesquisas com uma linguagem simples. Isso também é uma forma de representar e de mediar o acesso à informação, tá? Por fim, a gente tem a terceira linha de pesquisa, que é o que eu costumo brincar com todo mundo que eu penso, gente, a organização do conhecimento, eu tento fugir dela, mas ela sempre está comigo, porque eu percebo hoje que não tem como a gente falar de representação, de ambientes digitais e pensar a biblioteconomia e ciência da informação sem tocar, eventualmente, na organização e representação da informação e do conhecimento. Então, não tem como essa não ser uma linha de pesquisa do grupo. Então, a gente vai tratar de vocabulários controlados, a gente vai tratar de ontologias, taxonomias, interoperabilidade semântica, então a gente vai ter essa área que é um pouco mais raiz da biblioteconomia também. Eu estou agora no mestrado profissional aqui da FAC, da UFRJ, que é em Organização do Conhecimento, Tecnologias e Sociedade, então a gente vai estar tratando bastante disso também. É possível fazer visualização com domínios modelizados, como ontologias e taxonomias, isso é muito legal, inclusive, quando a gente está pensando em tornar mais palatável para quem está usando o sistema. Por exemplo, a gente tem o PubMed, que tem o vocabulário controlado, que é o MESH, se não me engano, eu achei com alguns alunos essa semana.
E aí, ele é muito legal quando a gente sabe utilizar, ele tem ali a hierarquia, mas será que para uma pessoa que não conhece como o vocabulário controlado funciona, será que a pessoa sabe utilizar aquilo ali? Será que pode ficar mais simples e intuitiva essa navegação? A gente consegue propor soluções para isso também. É sempre pensando, gente, acesso ao usuário, do usuário, mediação, como é que a gente vai mediar essa interação, como é que isso vai ser mais simples para ele conseguir entender, tá? A gente tem o papel dos metadados como linguagem, o que se destaca, o que silencia, porque a partir do momento que você vai descrever um documento, você vai descrever um objeto informacional, você vai colocar ali a descrição do metadado, mas você está escolhendo o que você vai colocar. Então, até que ponto isso realmente está destacando o que precisa ser destacado e está ocultando o que talvez não deveria ser ocultado. Esse é um ponto também para a gente refletir. E, por fim, a gente tem metadados como mediação e narrativa, com múltiplos sentidos e usos. Não estou dizendo que a gente vai problematizar todos os metadados, tá? Pelo amor de Deus, mas a gente vai pensar criticamente sobre eles e ver o que a gente pode melhorar sempre, tá? Eu acho que o intuito é sempre esse, refletir sobre, propor novas coisas e sempre estar tentando melhorar em algum sentido, tá? E aprimorar. Agora a gente vai falar um pouco dos pesquisadores. Eu vou começar me apresentando rapidamente com um contexto. Os pesquisadores são principalmente as pessoas que eu tinha convidado anteriormente, o pessoal que já é doutor, que vai estar principalmente ajudando diretamente tanto com a gestão do grupo, quanto com a execução de atividades, quanto com o pensamento do que é o grupo em si, como é que a gente vai aperfeiçoar, o que a gente vai fazer. Então, começando por mim, eu vou me apresentar, já me apresentei um pouquinho no início, mas falar um pouco da minha formação. É algo bem simples, tá, pessoal? Papo de 2 minutos da apresentação de cada um, para também a gente não estender muito essa reunião. Mas eu sou Tainá, sou bibliotecária, atualmente sou professora aqui da FAC, da UFRJ, do curso de Biblioteconomia e Gestão de Unidade de Informação. Eu me formei em Biblioteconomia no ano de 2018, na Universidade Federal Fluminense, aqui do outro lado da Baía de Guanabara. Eu vim de lá. Fiz mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Ciência da Informação aqui do IBICT, que fica do ladinho da UFRJ da Praia Vermelha. E durante toda a minha atuação em pesquisa para a escrita dos meus trabalhos de conclusão, tanto da graduação quanto dessas duas pós-graduação, eu falei sobre visualização. Então, pode ser visualização da informação, pensando em domínios modelizados, ontologias, tesauros, ou visualização de dados públicos. Pensei em plataformas que disponibilizam o acesso a esses dados públicos, como o Siga Brasil, teve o Visão do IBICT, que também teve o portal de dados abertos. Então, falei de algumas plataformas e, por fim, eu estou trazendo todo esse conhecimento para a biblioteconomia. Agora estou iniciando esse grupo de pesquisa com vocês e a minha trajetória é basicamente voltada para a tecnologia. Atuo no IBICT Brasília com esses projetos que eu citei para vocês, já estou em mais de 3, se eu não me engano, já são alguns, já são mais 3 anos ali, quase 4. E eu venho ganhando bastante experiência com a prática. Eu sempre fiquei muito em crise de muitas das vezes não ter a aplicação do que eu estava vendo na teoria na universidade. E aí, como que eu pude trabalhar ao longo da minha carreira, comecei a poder pensar sobre a aplicação, como aplicar isso, como é que eu posso botar toda aquela teoria, todas aquelas questões que a gente vê discutindo na biblioteconomia da década de 80, como é que a gente traz isso para hoje em dia? Então, está sendo bem legal trabalhar nesses projetos e uma das ideias do grupo é a gente poder pensar nessas aplicações, nessa aplicação do que a gente vê na teoria da universidade. Eu acredito que a teoria e a prática elas têm que andar juntas, inclusive para a gente poder refletir, para a gente poder pensar melhor sobre elas e exercer melhor o pensamento crítico, tá? Eu vou passar a palavra primeiro para quem está online e depois a gente pede para vocês dois falarem. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem a Beth também, posso pedir para a Beth falar se a Beth quiser. Vamos, Fabiano, você quer falar algumas palavras para se apresentar? Olá, boa tarde, tudo bem? Então, parabéns pelo grupo, tanto as linhas de pesquisa, que agora conheço melhor, parece um guarda-chuva bem amplo e reúne muitas perspectivas, vieses, né, da visualização de dados.
E foi interessante observar porque você coloca não só a visualização em si em relação gráfica, né, mas também o que perpassa ela, o seu fluxo, princípios FAIR, ciência aberta, etc. Adorei o logo, muito bacana, parabéns ao Alisson, também Alisson, né, que você menciona. Meu nome é Fabiano, eu sou professor, estou professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa trajetória acadêmica sou bibliotecário, fiz essa graduação aqui também na URGS, depois o meu mestrado na UFSC, né, em Ciência da Informação, que é a minha área. E o doutorado, então, na Universidade de Barcelona, em Informação e Comunicação, e eu tenho trabalhado bastante em vários pontos colocados aqui pela Tainá a respeito da proposta do projeto que inicia, né, como grupo de pesquisa. Fico à disposição tanto nessa área de visualização de dados, tem uma disciplina aqui que ela é justamente esse título que evoca, né, que é visualização de dados na graduação, na pós não coloquei nenhuma disciplina nesse sentido, e temos alguns alunos atuando, né, nessa análise dos dados enquanto estratificação e representação, né, tanto de dados da comunicação científica quanto dados públicos também. Então, a representação deles, tanto no aspecto de análises já postos, quanto na criação ou virtualização desses dados de forma compreensível, é uma linha que nós atuamos aqui também. Eu fico à disposição, então, Tainá. Parabéns pela reunião de todo o grupo, que está muito grande aqui hoje, né? E para os próximos encontros também, tá? Obrigado pelo convite. Obrigada, Fabiano. Gente, o Fabiano foi membro da minha banca de doutorado, então já é uma relação que acaba sendo um pouco mais antiga, né, Fabiano? E a gente acabou identificando bastante convergências na nossa pesquisa. Não tinha como eu não convidar o Fabiano para fazer parte do grupo. Obrigado. Obrigadão. Camila, vamos? Opa! Não tem uma ordem alfabética, mas vamos lá. Quem decidir, tá tudo certo. Primeiramente, Tainá, parabéns pela sua iniciativa, pelo seu grupo. Eu acho que é uma iniciativa dentro da academia que a gente está precisando, a gente precisa falar de visualização da forma, na proposta que você está pensando. Vou apresentar rapidamente, meu nome é Camila Machuí. Eu acabei de terminar meu doutorado em Ciência da Informação no IBICT, tem cerca de 3 meses. Antes disso, eu fiz meu mestrado na UF, em mídia cotidiano, e eu sou jornalista formada pela Universidade de Brasília. Já fui professora substituta da UFRJ, então a minha pegada é um pouco mais jornalística, da área da comunicação, mas eu acho que ciência da informação e comunicação são áreas prima e irmãs, então acho que essa visão da imprensa, da comunicação vem só a somar. Antes de entrar na área acadêmica, eu fui jornalista por mais de 15 anos. Desses 10 anos eu trabalhei em veículos do Grupo Globo, Globo News, G1. Então, assim, eu tenho muito essa pegada dos veículos de comunicação. E recentemente a tia Tainá, curiosa, falando que ela tem medo de programação, e eu, como jornalista, também tive esse medo durante muito tempo. Mas a minha tese de doutorado, eu analisei grupos de teoria da conspiração no Telegram e como se deu a construção do 8 de janeiro, né? Então, para ter esse resultado, para me dedicar a esse tipo de análise, eu tive que aprender a programar pelo menos um pouquinho, né? Eu analisei mais de 500 mil de mensagens do Telegram. E nisso, quando você tem um número muito grande, um banco de dados gigantesco, como eu tinha, você pensar a visualização disso era muito complicado. Então, visualização, para mim, se tornou algo fundamental. E teve momentos que eu tinha
um número de dados absurdo e eu fiquei, como eu vou demonstrar isso visualmente? Porque se ficar só na tabela é ruim, se ficar só no blá 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 é horrível, como é que eu vou mostrar, como os meus colegas falam que eu navego no chorume, como é que eu vou demonstrar esse chorume para as pessoas e pensar a visualização dentro de uma sociedade tão datificada, ou datazada, ou como eu sei nem como é que é o nome, mas uma sociedade que é gerida por meio de dados, de Big Data e de tudo isso, como a gente pensa a visualização a partir disso de maneira a trazer resultados para a academia. Basicamente é isso, estou aqui para o que precisarem, contem comigo, parabéns, Tainá, mais uma vez, um beijo. Obrigada, Camila. Pessoal, a Camila não falou, inclusive, Camila, desculpa porque eu esqueci que você é jornalista. Na minha cabeça, você é bibliotecária. Você vai ter que estudar biblioteconomia um dia, porque ela tem toda a cara de bibliotecária. Já estou. Mas a Camila, ela fez essa tese incrível e ela acabou de ser muito publicada por veículos de informação. Você não falou isso, mas eu Obrigada. Ela foi muito divulgada pelos veículos de informação, jornais, falando sobre a pesquisa dela. Então, assim, temos uma celebridade entre nós, uma celebridade acadêmica muito citada. E muito xingada. Ah, que isso. Deixa eu só ver, a gente tem... Patrícia, você tá aí? Você quer falar um pouquinho? Não sei como é que a Patrícia está. Talvez a Patrícia só esteja no chat. Ela está no chat. O que acontece, pessoal? Alguns pesquisadores não puderam estar aqui. Então, mas de qualquer modo, tudo bem, a Patrícia não consegue falar. Mas eu vou apresentar você então rapidinho, Patrícia. A Patrícia, ela é bibliotecária aqui do UFRJ. Ela também fez mestrado e doutorado em Ciência da Informação no IMICT e agora foi recém-aprovada no concurso de professor substituto aqui do curso de biblioteconomia. Então, será professora de vocês, muito provavelmente, no momento. E a Patrícia, ela tem bastante experiência, principalmente com a questão de mediação. Então, os conhecimentos da Patrícia vão ser muito legais para a gente pensar e refletir sobre essa questão, trazer a mediação para o âmbito tecnológico, tá? Depois eu vou divulgar melhor no Instagram do grupo os pesquisadores, então a gente vai poder ter mais contato, a gente vai ter as reuniões também, eu falo com vocês mais para frente. Renata e Larissa, cadê? Você me deixa o microfone? Vou pedir para elas se apresentarem. Aqui, pode vir. Vou ligar uma câmera. Pode ser. Vou ligar uma câmera aqui. Vou ligar essa câmera. A gente está muito chique, a gente tem mais de uma câmera. Ela pode vir pra cá. Ela quer ficar mais Se fácil. quiser ficar, pode. Eu ligo a câmera. Pode ficar aí. Aqui? Bom, primeiro eu vou virar para cá. As pessoas que estão aqui. Bom, gente, boa tarde. Eu sou Renata Bravato. Primeiro agradecer Chega pra frente. Isso. Aqui. Agradecer ao não convite, porque eu me convidei para estar aqui. Não, eu convidei sim. Mas eu entendo até porque eu sou um pouquinho diferente do jeito que foi apresentado aqui. Eu sou, na verdade, arquivista, eu sou formada em História, sou historiadora, sou mestre em Ciência da Informação, mas a minha carreira toda também sou formada em Antropologia e meu doutorado é em História, voltado também para a História dos Arquivos. Então, segue, de fato, um caminho, uma trilha um tanto diferente do que foi apresentado aqui antes. Eu sou da Fundação Casa de Rui Barbosa, eu já fui professora substituta do Departamento de Ciência da Informação da UF, e o meu interesse aqui nesse grupo, ele foge um pouquinho à tradição que estão falando de muito de gerenciamento de dados, de volumes e tal. O que me trouxe aqui, na verdade, de interesse é porque, diferentemente disso que a gente tem dentro da biblioteconomia, que acho que vai ser a realidade da maioria das pessoas que estão aqui assistindo, tem pensado sobre essa questão de grandes volumes, a minha preocupação é muito micro. A minha preocupação é pensar no uso de visualização de dados para que auxilie os usuários a compreender como se organiza um documento de arquivo. Porque, assim, quando a gente pensa, e eu vou só dar uma explicaçãozinha, porque para bibliotecários é um negócio diferente. Quando a gente pensa numa organização, por exemplo, de um livro, quando a gente pensa numa biblioteca, quando a gente vai fazer referência de um livro,
Apesar de os bibliotecários, quando pensarem em tentar dar conta de levar ao usuário um universo de dados, quando a gente está falando de um livro, a forma de representar é única. Você tem um padrão, inclusive, internacional que ninguém contesta. É muito simples você entender. Uma vez que você entendeu a regra da BNT, acabou, resolvido. No universo dos arquivos, o nosso maior problema está exatamente nessa representação inicial, que ela é muito difícil. Cada arquivo, eu não estou instituição, cada acervo precisa de uma organização própria, logo uma representação única. Então, imagina dentro de uma instituição, a Casa de Rui Barbosa tem 30 acervos. Cada acervo, ele tem, apesar de a gente saber que tem uma estrutura única, que segue algumas regras, mas cada um tem uma necessidade própria. Como é que a gente expõe isso para os usuários? É muito difícil, é um exercício muito difícil. Então, eu estou aqui, na verdade, tentando pensar com o grupo e ajudar, o grupo me ajudar a pensar nisso, de como as ferramentas de visualização de dados podem ajudar nesse processo. Um processo muito difícil. Os usuários de arquivo vão para os arquivos e não sabem o que é um arquivo. E chegam lá e ficam desesperados. Alguns que são assistência, que eles fazem mestrado, doutorado, insistem e acabam entendendo sobre aquele arquivo que está pesquisando. E fica especialista naquele, e se tiver que mexer em outro, já fica desesperado. Mas isso significa dizer que a gente tem uma barreira aí, que as pessoas, de uma forma geral, elas não consultam documentos de arquivo porque elas não conseguem transpor essa primeira barreira. Então, a minha questão principal é como a ferramenta de visualização de dados pode ajudar a trazer essas pessoas que às vezes precisam desses documentos, mas que não conseguem entender como chegar até eles. Vai ter visita guiada, tá, galera, nos arquivos, porque eu também não entendo muito bem como isso funciona. Ela joga isso na minha cara todas as vezes que a gente conversa sobre isso, mas eu reconheço extremamente a importância. Então, teremos visitinhas em grupo. Olha que legal, a gente está ficando muito chique. Aí agora eu vou passar para a professora Larissa. Chega um pouquinho mais para frente, Larissa, para a gente poder... Isso, tá bom. Olá, boa tarde. Queria agradecer à professora Tainá pelo convite, agradecer a todos. Bom, aqui, eu sou a Larissa, estou agora integrando o programa, enquanto professora permanente. Sou formada na Unesp de Marília em Biblioteconomia, fiz o mestrado lá também na Unesp de Marília, e o doutorado também. Eu sempre tratei a questão da epistemologia da nossa área. E a epistemologia enquanto narrativa. Para isso, eu estudei a análise do discurso de matriz francesa. Então, eu estudei Foucault, Adorno. Então, na tese, eu fui estudar, liguei um grande amor meu pela literatura, a Clarice Lispector dentro da nossa área. E aí eu criei um modelo de leitura literária discursiva. E aí eu queria trazer essa visibilidade desses dados, desse meu modelo de leitura literária discursiva. Por isso eu estou nesse grupo da professora Tainá, porque eu tenho um modelo, mas ele não está algo interessante visualmente. Então eu quero aprender com esses grandes pesquisadores, agradeço, a tornar isso interessante para todos. É isso. Muito obrigada. Obrigada. Já estou animadíssima para a gente poder fazer. Porque é isso, gente, dados não são apenas números. A gente também tem dados textuais e a gente tem formas de visualizar esses dados textuais, formas muito interessantes, inclusive. E aí a gente começa a trazer um pouco dos fundamentos das humanidades digitais. Não é uma linha de pesquisa aqui no grupo, mas eu entendo que está permeando totalmente tudo que a gente está fazendo aqui. Então, vocês vão me ouvir falar o tempo inteiro de humanidades digitais, porque é isso, a gente está pensando nas humanidades, pensando nas pesquisas que a gente já tinha vindo ali de muitos séculos, em plataformas e ambientes digitais, e como é que a gente faz esses dados, como é que a gente pensa com eles, por que a gente utiliza, como é que a gente utiliza eles. A gente também tem o pesquisador Josi, que não pôde estar aqui. O Josi, ele foi também doutorando, ele agora é doutor em ciência da informação pelo IBIT, também atua no IBIT de Brasília, ele vem da parte da informática, ele sim sabe programar, bastante inclusive. E o Josi estava colaborando junto comigo no LARUD, que é o Laboratório em Redes de Humanidades Digitais, do professor Ricardo Pimenta, aqui do IBIT Rio de Janeiro. E o Josi entende muito como a gente transcreve em código todas as nossas intenções, o que é muito bacana.
Vocês vão conhecer ele eventualmente no futuro, tá? Eu vou pedir para a Mônica se apresentar também, porque a Mônica, ela está fazendo graduação. Já deixa você falar também, Beth, senão eu vou esquecer. A Mônica está fazendo graduação em biblioteconomia, mas a Mônica, ela tem doutorado em letras, Mônica. Eu não estou lembrando exatamente. Eu sei que é na vibe aí de letras e literatura. Exatamente. Eu sou graduanda em biblioteconomia e na FAC, mas antes eu tenho a experiência e a formação em literatura de língua portuguesa e teoria literária, ciência da literatura. O meu trabalho no mestrado foi sobre literatura brasileira contemporânea e no doutorado foi sobre narrativas de autoficção, autobiografia. E sempre me interessei pela maneira como as pessoas usam de elementos para construir a própria narrativa, tanto ficcional como biográfica, que também não deixa de ser ficcional, portanto, acontece como a vitrine, tá, Tainá? A gente mostra algumas coisas e esconde outras. Então, são escolhas discursivas, são escolhas narrativas, e isso me interessa tremendamente. Agora, na biblioteconomia, eu estou aprendendo uma série de elementos de pesquisa e de aplicação do conhecimento, porque a ciência da literatura é muito teórica, os estudos literários são muito teóricos, mas esse enfoque da ciência social aplicada está sendo fundamental para mim. Assim, é um campo de abertura para mim, real. É isso. Estou muito ansiosa também, Mônica. A Mônica já teve aula comigo de CDD. Né? Foi. Uma das alunas, eu tenho vários alunos muito aplicados aqui que fizeram essa disciplina de CDD comigo. E eu acho que a gente pensou bastante também como representar, né? E os problemas que tem quando a gente pensa em representar alguma coisa, e a gente não está muito preocupado em ser justo com as pessoas, não é mesmo? Então, tem alguma galera aqui que veio revoltada com a CDD. Nunca mais vamos esquecer. André, você pode me dar o microfone de novo, por favor? Beth, você pode falar um pouquinho de você? Rapidinho, e aí a gente já passa para as próximas etapas aqui da reunião. Oi, boa tarde. Quer a discussão? Melhor? Pode. Eu sou Elizabeth Freire. Eu tenho uma formação na área de computação, da graduação, em biblioteconomia. Atualmente eu estou como professora substituta aqui no curso do Departamento de Biblioteconomia. E o meu mestrado e o meu doutorado foram feitos na UF, no PPGC da UF. E nos últimos anos eu tenho me debruçado bastante com a problematização, com as questões éticas, com relação da ética e integridade na pesquisa, onde os dados são insumos fundamentais. Então, eu olho a questão da gestão dos dados de pesquisa, da questão da ética no processo de pesquisa, com ênfase nos dados, a questão da curadoria dos dados e também pensando muito na problematização da datificação da ciência e da sociedade. Então, os dados, eles são fundamentais. Não só necessário que a gente desenvolva competências, uma literacia para lidar com os dados, desde a sua produção, do seu armazenamento, dos modos em que eles são organizados e são possibilitados ou não a sua visibilidade e seus usos. Então, a gente vai falar a questão dos princípios de fé e tudo mais, são questões que não são tão novas em termos de discussão literária da literatura, mas em prática, colocados em práticas, é algo que a gente precisa muito trabalhar ainda. Então, o grupo de pesquisa, parabéns. Eu acho que todas as 3 linhas são maravilhosas. Eu acho que nós teremos bons frutos aí com os alunos, com os outros professores e pesquisadores. Obrigada, Beth. Obrigada. Parabéns.
Obrigada, André. Beleza, pessoal, apresentamos os pesquisadores. A maior parte, né, como eu falei, alguns não puderam estar aqui. A gente tem, como eu falei, o José, a gente tem o professor Antônio Botão, que é aqui também da FAC. Temos o professor Fábio Gouveia, que é do IBICT, aqui em Rio de Janeiro. E nós temos o professor Jorge Revés, que é da Universidade de Lisboa, lá em Portugal. Então, a gente também tem uma colaboração internacional, estamos muito chiques. Além de termos, e também temos a Camila Costa. A Camila Costa também está lá em Portugal. Então, a gente tem um hall de pesquisadores muito bom, muito incríveis e muito pesquisadores mesmo, no sentido literal da palavra. Pessoas que eu admiro muito, não acham que eu coloquei alguém aqui, que eu convidei, alguém que eu não admiro muito. São pessoas que fazem pesquisa, que estão empenhadas em fazer diferença, em fazer o papel na ciência. Então, a gente tem aqui pessoas muito boas, então aproveitem, galera, né? Sempre que a gente tem acesso a esse pessoal, tá? Então, agora vamos para a parte que eu acho muito divertida. Ai, meu Deus, vai passar, pelo amor de Deus, não faz isso. Olha o spoiler. Ai, que ódio. Assim foi. Atividades da vitrina. Quais são as atividades que eu vou propor agora, mais uma vez? É tudo colaborativo e nada aqui está 100% fechado. São ideias, a gente vai testando. É o meu primeiro grupo de pesquisa que eu estou coordenando, então eu também estou ganhando experiência. Então, não necessariamente isso tudo aqui vai acontecer da forma que eu estou propondo. O grupo é vivo, nós todos somos vivos, a gente muda de ideia, os integrantes entram, os integrantes saem, isso é natural, isso daí está tudo bem isso acontecer. Então, vai ter momentos que a gente vai conseguir fazer essa atividade, vão ter momentos que a gente não vai conseguir, está tudo bem. E a gente vai se remodelando, tá bom? Mas no primeiro momento, o que eu pensei? Principalmente, primeiro, com os estudantes. O primeiro é a nossa vitrine de leituras. Gente, os nomes, eu fiquei pensando muito tempo nos nomes, então, assim, não me julguem. Vitrine de leituras seria o nosso clube do livro, tá? Então, a gente vai falar de textos, a gente vai ter leitura comentada de textos-chaves, que a ideia é que vocês sejam estimulados a ter uma leitura crítica e articulação entre teoria e prática. E aí vocês, ou nós pesquisadores, iremos apresentar, a gente vai comentar a ideia que todo mundo possa ler, mas eventualmente a prioridade vai ser de quem vai apresentar, né? Sabemos que todo mundo está atolado de atividades, vocês fazem 1 milhão de disciplinas e eu sei que às vezes é difícil conseguir dar conta da leitura. Mas esses encontros serão mensais presenciais, tá? A ideia é que a gente também não fique sobrecarregado com um monte de atividades, tá? Que vocês possam participar de uma forma leve e tranquila. A gente vai ter uma duração geralmente de 1 hora, então a gente pode fazer online ou presencial, mas a minha ideia é que seja sempre presencial, então atualmente a gente pode fazer online, porque às vezes tem greve, às vezes tem alguma coisa acontecendo no meio do caminho, a gente mora no Rio de Janeiro, né? Então sabemos como é que essas coisas funcionam. E junto com esses encontros, a minha ideia é que a gente possa ter 2 horas de encontro. Então, a primeira hora vai ser a vitrine de leituras, e a segunda hora, a primeira vitrine. Vocês estão vendo o brotinho? Vocês são os brotinhos, gente. É tudo muito fofinho. A ideia é fazer a iniciação científica com vocês, tá? Eu vi a cara de vocês, alunos, fazendo gente, meus alunos. Então, o que acontece? Eu vou submeter no próximo, assim que abrir o próximo edital, projeto para a gente ter iniciação científica com bolsa aqui no curso, tá? Mas por enquanto a gente só tem voluntários, o que é uma pena, mas assim que for possível, a gente vai ter bolsas sim para os projetos de pesquisa. E enquanto a gente não está tendo bolsa, a gente vai ter iniciação científica assim mesmo, tá? Óbvio que quem tiver a bolsa vai trabalhar um pouco mais, mas não é um trabalho CLT, tá, galera? É um trabalho de pesquisa e eu também tenho noção, então... Então, pelo amor de Deus, vocês podem, por exemplo, estagiar e ter iniciação científica. A noção é muito importante nesse momento. Mas qual é a graça? Qual é a ideia? Que a iniciação científica ela faça par junto com a vitrine de leituras, tanto que vai ser um em seguida do outro. Quem quiser ir para os 2 encontros já reserva 2 horinhas na agenda e já fica mais tranquilo para poder participar. Então a gente vai ter os pesquisadores
ajudando por eixo temático, com coleta de dados, a gente vai poder escrever trabalhos acadêmicos. Então, quem quer fazer um mestrado, isso aqui é imprescindível, tá? Então, a gente vai mandar trabalho para evento, a gente vai escrever artigo junto. A minha ideia, inclusive, é que a gente tenha mini projetos de pesquisa dentro do grupo. E aí, isso a gente vai conversar melhor depois na reunião com os pesquisadores. Então, os pesquisadores que tiverem tempo e vontade, porque não adianta só também ter vontade de não ter tempo, mas as pessoas que quiserem vão poder liderar pequenos projetinhos de pesquisa dentro do grupo. Por exemplo, eu quero falar sobre visualização de dados em bibliotecas. Eu já fiz a minha tese, mas faltou, inclusive a gente não pode fazer 10 anos de doutorado, são apenas 4, mas eu gostaria muito de ter levantado no Brasil a possibilidade, se alguém estava oferecendo já esse tipo de serviço. Então, no grupo que vai ficar comigo, pessoas que forem interessadas, a gente vai levantar, a gente vai ter contato com as bibliotecas, a gente vai escrever algo sobre isso. Então, a gente vai fazer isso tendo um pesquisador como mentor do projetinho, tá? Então, eu não vou pedir que vocês façam sozinhos, pelo amor de Deus. A ideia é sempre que tem uma pessoa junto com vocês. E nessa iniciação científica, além da gente falar sobre, a gente trocar figurinhas sobre esses projetinhos que estão ocorrendo, a gente vai ter, por exemplo, oficina de escrita. A gente, por exemplo, a Larissa sabe muito sobre análise do discurso. A Larissa certamente vai fazer uma oficina de análise do discurso. Ela já está intimada, ela já sabe disso. Então, a gente vai poder falar sobre formas de publicar. Então, tudo que a gente acaba falando nas aulas para vocês sobre como é que é a comunicação acadêmica, a vida acadêmica, a gente vai aprofundar nessa iniciação científica. A ideia é que não seja nada pesado, muito pelo contrário, seja prazeroso e vocês socorro. Tudo bom, bateram aqui na porta, para quem está online, não percebeu. Então, o que acontece? A ideia é que a gente possa ter esses mini projetinhos, que vocês possam atuar neles, que a gente troque figurinhas e fala, poxa, a gente está com dificuldade em tal coisa. E aí a gente, olha, mas eu já olhei uma plataforma que tem esses dados, você pode ir lá, por exemplo. Então, a troca é sempre uma das coisas mais importantes de se fazer pesquisa. Então, a ideia é que a gente possa fazer essa troca o tempo inteiro dentro do grupo, tá? Nada isolado, gente, tudo em grupo, tudo em conjunto. E atividades com pesquisadores, obviamente pensando em não tomar muito tempo da vida de vocês, porque eu sei que é muito corrido. Eu pensei em encontros bimestrais, em que a gente, inicialmente, a gente vai fazer apenas online, tá, galera? Então, esses encontros que são mensais com os alunos, eles seriam presenciais ou online, tá? Dependendo de quem for participar. Então, Fabiano, se você quiser participar, a gente também faz híbrido, tá? Isso não é um problema. Tem a Camila também, que está em Portugal, o Jorge também está em Portugal. Mas, para o pessoal que tem menos tempo, por exemplo, não vai poder estar diretamente todos os meses, a gente vai ter essas atividades com pesquisadores, que é o Portais da Vitrine. Eu até coloquei um cérebrozinho de pessoas que estão maquinando ali sobre o grupo de pesquisa, entendeu? Tudo que é representação, gente, tudo tem um significado nessa apresentação. Então, a gente vai discutir textos e projetos em andamento. Então, eu vou apresentar o que eu estou fazendo. A gente vai ter uma primeira rodada de apresentação dos pesquisadores entre si. Então, a gente vai poder falar de uma maneira mais aprofundada das nossas pesquisas. Só pesquisadores podem participar? Não. Inclusive, seria muito bom que vocês possam, se vocês quiserem e puderem, tá? Não vai ser um espaço dedicado aos alunos, vai ser aos pesquisadores, mas se vocês quiserem ver como é que funciona a interação dos pesquisadores, é uma boa oportunidade, tá bom? Então, a gente vai ter essas articulações e atualizações para colaborações futuras. Então, eu identifiquei que a gente está pesquisando coisas que são parecidas, interessantes, gostei muito do que você está falando, vamos pensar juntos sobre isso? E aí a gente vai começando a identificar essas possíveis parcerias dentro do grupo dos pesquisadores, tá? Aí o formato que eu pensei, mais uma vez, é uma proposta, não é uma obrigação. 2 apresentações por enquanto, uma discussão, a gente vai fazer encontros bimestrais e mais ou menos durando 1h30, tá bom? E aí eu tenho algumas propostas de atividades transversais. A gente tem os encontros, mas o que é um grupo de pesquisa sem eventinhos, não é mesmo? Então, por exemplo, a gente vai ter primeiro mapa vitrina, cartografia de interfaces. Então, a gente pode fazer mapeamentos de plataformas,
A gente pode fazer pequenas oficinas, a gente pode fazer pequenos eventos, tanto no âmbito do grupo quanto maiores. A gente tem aqui o seminário anual do Vitrina. Então, todo mundo que estiver fazendo iniciação científica vai apresentar os resultados, tá? Vai certificado, galera. Então, a gente vai ter convidados, eu quero fazer, até lá, a gente vai ter, se Deus quiser, verba para poder fazer esse evento. Então, a gente consegue fazer num lugar bacana, chamar o pessoal que está por de fora. Então, o Fabiano, que está na UFES, a gente quer poder trazer você, o Fabiano, para poder participar. Se não der no primeiro momento, a gente faz tipo um formato híbrido ou totalmente online, tá? A ideia é que a gente também possa fazer uma oficina semestral, o Vitrina Lab, por exemplo, Vitrina.lab, que seria projetos práticos por edição. Então, eu quero aprender a fazer visualização de dados, mas não sei. Então, a gente vai fazer oficinas abertas ao público, a gente pode usar laboratório para fazer isso. Então, aí eu pensei numa estrutura de 5 encontros com mentoria, e a gente faz um evento final para apresentar os resultados. Isso é muito legal, isso é uma das questões que eu identifiquei, um dos eventinhos e das oficinas que eu identifiquei durante a minha tese, que acontece em algumas bibliotecas nos Estados Unidos. É muito legal, e aí rola uma espécie de feedback com o pessoal, eles conseguem melhorar os projetos, depois submeter em plataformas, participar de concursos. Então, a ideia é que vocês sejam instrumentalizados e aprendam essas ferramentas. Aí, Tainá, para que eu vou aprender a mexer numa ferramenta? A gente TCC de vocês. TCC de vocês com o resultado. É muito legal vocês poderem apresentar isso e aprender como que vocês traduzem os dados, tanto textuais quanto numéricos, para vocês poderem demonstrar os resultados de uma maneira mais interessante, tá? Isso pode também ser mandado por evento, por exemplo. A gente pode pesquisar dados com intenção. Então, quero levantar dados sobre desmatamento na floresta amazônica. Então, a gente pode, através dessas oficinas, fazer oficinas temáticas, tá? E a gente tem parcerias de extensão. Aqui eu coloquei oficinas sobre leituras de infográficos e dashboards, como eu falei com vocês. Não necessariamente todo mundo sabe ler gráficos. Na escola a gente aprende, mas a gente sabe que, infelizmente, no ensino básico brasileiro, nem sempre a gente tem professores para dar essas disciplinas, ou os alunos têm uma evasão muito grande e acabam não apreendendo esse conteúdo. Então, a ideia é que a gente vá a campo, que a gente tenha a troca com a comunidade, que a gente possa apresentar para eles o que a gente está pesquisando, que a gente possa também ouvir as demandas deles, tá? A gente está fazendo parceria já com o grupo de extensão da professora Larissa, tem parceria com o grupo de extensão da professora Mariana Zattar, que trata da desinformação vacinal, coexistência vacinal. Então, a gente vai, talvez, para a Maré, fazer oficina. Isso vai depender muito da troca que a gente vai fazer com eles, tá? Não adianta também a gente tentar chegar lá e querer empurrar todo o conteúdo que a gente tem, se para eles não é interessante. Então, é sempre pensar nessa troca com a comunidade, tá? E quando eu falo comunidade, a comunidade externa ao FRJ. Não necessariamente precisa ser uma comunidade tipo a Maré. Pode ser qualquer lugar, escolas. A gente pode ter esse diálogo com escolas, a gente pode ajudar os alunos a terem esse letramento. Isso é muito bacana, isso é muito rico. E a gente cresce muito toda vez que a gente faz isso. É muito legal porque a gente está pesquisando, eu tenho esse conhecimento, mas a partir do momento que a gente tenta explicar para outros de uma maneira mais simples, a gente fixa esse conhecimento dentro da gente. E a gente está fazendo pesquisa, a gente está fazendo extensão, tá? Então, a gente tem essas propostas de atividades. E aqui a gente tem algumas comissões que vocês podem atuar. A gente tem clube de leitura, a gente tem iniciação científica, mas a gente também tem comissões. As comissões são tipo a engrenagem que fazem o grupo acontecer. Então, primeiro, a gente tem a gestão de atividades, é o pessoal que vai querer fazer ata, vai cuidar de inscrições das plataformas, pode ser do Google Forms, por exemplo, vai lidar com certificados, lista de presença, com a agenda do grupo. É o pessoal que vai estar nessa parte operacional, o pessoal que vai estar diretamente também lidando comigo, que a gente vai estar vendo, vamos lá, a gente, por exemplo, tem uma lista de presença hoje, então não sou necessariamente eu que vou ficar responsável por ela, a gente vai ter uma comissão que vai estar me ajudando com isso, para a gente conseguir fazer mais coisas cada vez mais, tá? A gente tem a parte de divulgação de mídias, inclusive a gente já tem um Instagram, quem não segue pode começar a seguir, que é o grupo.vitrina. A
Eu tô colocando bastante coisas, nada. A gente só fiz 2 posts até agora. Mas eu pretendo colocar bastante informações sobre o grupo, é que eu já estou planejando. Eu não postei ainda, mas já está esquematizado. Ai, gente, nem pode. Ato falho. E, enfim, eu preciso muito, principalmente, de ajuda nessa parte, que é de redes sociais, identidade visual. A gente, eventualmente, vai ter um site. Vou deixar verbas entrarem, para a gente poder manter o site, pagar domínio. Mas pensar em posts, artes, a gente já tem identidade visual. Então, eu quero pessoas que me ajudem com o calendário de postagens, por exemplo, pessoas que me ajudem a montar os posts. Então, professora, eu gosto disso, eu gosto de design. Então, cara, para vocês mesmo, eu quero pessoas que me ajudem com essa comunicação. Vai ter o e-mail, a gente já tem o e-mail do grupo, tá? O grupo no e-mail aqui no domínio FAC-UFRJ. Eu vou depois disponibilizar a vocês a nossa comunicação. Vai ser toda por lá a partir de agora, para a gente poder centralizar tudo, tá? Infelizmente está cortando aqui o slide, não sei porquê, mas a gente também tem a comissão de formação, pesquisa e eventos, então a gente vai ser o pessoal que vai estar responsável, por exemplo, pela vitrine de leituras, vai estar fazendo a gestão de quem vai apresentar no dia, o que a gente vai fazer, vai estar atento às chamadas de eventos, periódicos, às vezes tem os dossiês temáticos. Professor, a gente pode mandar para tal revista, olha que legal, tal. Então vai ter uma comissão específica para pensar na organização dos encontros, suporte técnico, esse apoio para a realização do evento, tá bom? Então é uma comissão que vai também estar lidando diretamente com como a gente aparece, além da comunicação, mas é como a gente aparece enquanto comunidade científica que está propondo acontecimentos, tá? A gente tem a comissão de memória e documentação, então toda essa parte de organização de atas, o registro audiovisual, acervos, materiais, como eu falei, a gente já tem um e-mail do grupo, a gente tem um drive, então casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau, gente, pelo amor de Deus, tem que ficar tudo muito organizado. Então a gente está tendo essa reunião hoje gravada, a gente vai disponibilizar, ela vai estar disponibilizada no canal do YouTube da FAC, mas é bom que a gente também tenha esse registro guardado. Então vai ser o pessoal que vai ajudar nessa questão de organização, tá? Então, Renata provavelmente já é uma pessoa que talvez vá atuar aí pensando no... já está sendo intimada, mas obviamente ela não será a única. A ideia é que vocês possam escolher quais comissões participar diretamente com pesquisadores ou comigo, tá bom? E por fim, a captação de recursos, que é uma das partes que vai fazer o nosso grupo girar e acontecer eventos e tudo mais. Então, participação de editais, de bolsas, apoios institucionais, parcerias com fundações, órgãos de fomento, elaboração de projetos, porque a gente sempre precisa ter projetos sendo escritos para poder submeter para editais. Então, a Juliana, que está ali, que é doutoranda, já está intimadíssima a fazer parte dessa comissão. Eu também vou estar trabalhando diretamente com ela. Quem tiver interesse também vai poder atuar. Então, a ideia é que a gente possa levantar recursos para a gente poder fazer o grupo acontecer. O grupo precisa de dinheiro? Não necessariamente. A gente consegue. Vários grupos sobrevivem durante anos sem verba. Mas a gente tem vontade de conseguir bolsas para vocês. Todo mundo que estiver na iniciação científica não precisa depender do PIBIC da UFRJ, dependendo do projeto que a gente submeter, de quanto a gente conseguir. A gente vai conseguir verba de bolsas que vocês vão poder manter até depois da graduação, dependendo de como é que for o edital. Se alguém tiver no mestrado, tiver no doutorado, vai poder participar também. O PIBIC ele acaba sendo muito restrito aos alunos da UFRJ. E nas atuações também, se eu não me engano, eles não podem estagiar, né? Só pode ter, ou pode? Não pode, né? A gente vai checar essa informação. Tá, a gente vai checar essa informação. Na minha época eu não podia. Oi? Na verdade, por lei geral, agora pode. Agora pode. Ok. É que na minha época não podia, eu só podia ter iniciação científica. Eu não podia, né? Então beleza. Mas a ideia é que a gente possa até melhorar esses valores, por exemplo, porque a ideia é que vocês possam ficar apenas fazendo isso, não precisem ficar se gestando de faculdade e um monte de coisa. Carga, né? Isso, diminuir a carga mental, porque ninguém hoje em dia faz pouca coisa, não é mesmo? Então, eu quero que todo mundo seja muito mentalmente saudável atuando nesse grupo. A minha ideia nunca foi, como foi para vocês, noção sempre da minha parte, da parte dos outros pesquisadores aqui. Vocês são estudantes e cobraremos vocês enquanto estudantes, e não como profissionais que estão recebendo ou tendo uma carteira assinada para tal.
tá bom? Deixa eu ver, aqui eu tenho uma proposta de calendário de encontros, tá? Então aqui a gente tem, eu vou mandar tudo isso para vocês posteriormente, mas eu já fiz uma proposta de calendário até fevereiro do ano que vem, porque eu sei que em fevereiro a gente muda os horários, quem dá aula nunca sabe que dia vai dar aula, que turno vai dar aula, então principalmente a galera daqui da FAC, eu imagino que o Fabiano deve passar por isso lá na UNT também. O pessoal que é daqui da UFRJ, a gente só sabe pouco antes do início do semestre. Então, a gente tem essa proposta de calendário até o ano que vem. Eu cheguei a pensar no calendário para o ano, pensando nas atividades, por exemplo, do nosso seminário, talvez acontecer lá por junho, julho, para também não ter muito choque de datas com os eventos que acontecem na ciência da informação, que costumam ser no segundo semestre do ano, tá? Então, por exemplo, a gente pode fazer uma oficina daquela que eu falei de gráficos, infográficos no mês de março, no mês do bibliotecário, por exemplo. Por que não? A gente pode fazer. Então, a ideia é que a gente tenha bastante tempo para se organizar, se planejar, nada precisa ser corrido. A gente não está aqui numa corrida maluca, daquele desenho que eu acho que nem é da época de vocês, mas é da época de vocês. Ai, que bom, me sinto tão velha assim. Mas, então, aqui não é uma corrida maluca, a gente tem que fazer tudo com muito propósito e coisas que façam sentido. Eu repito isso para mim quase como um mantra todos os dias, quando eu começo a me cobrar excessivamente de fazer coisas e ter pensamentos de fazer coisas muito grandes. Eu falo, cara, a gente tem que fazer o que faz sentido. Se isso faz sentido, a gente vai fazer e vamos fazer bem, o melhor que a gente pode fazer com o que a gente tem, tá? E não vamos ficar pensando no que a gente não tem, sempre com o que a gente tem. Mas óbvio que a gente vai correr atrás de bastante financiamento, sempre que possível, tá? Agora, alguém tem alguma dúvida? E aí eu vou abrir também para o pessoal que está online. Gente, vocês podem abrir o microfone, vocês podem levantar a mão. Se alguém tiver uma dúvida que está aqui presencialmente, a gente pega o microfone. Alguma dúvida sobre como é que as coisas vão acontecer, como é que a gente vai realizar as coisas, dúvidas operacionais, vocês podem ficar à vontade, tá bom? Espera aí, vai, pega. Renata, me ajuda com a... Ou Larissa, por favor. É bom, eu só queria saber se a gente vai ter o grupo vai ter um WhatsApp. Cara, pode ser. Eu, particularmente, às vezes eu corro de grupos do WhatsApp, mas eu também entendo que essa é a melhor forma, mais rápida da gente se comunicar. Eu sou, mas estou dentro de todos. Né? Todos são a favor, vamos fazer uma assembleia. Quem a favores, levantem a mão. Quem for a favor, levante a mão. Quem for contra, diga, Deus me livre. Yasmin, você quer falar ou você está votando a favor? Eu fiquei com dúvida. Tá, acho que a gente pode. Ih, gente, está votando a favor, ok. Então a gente tem algumas pessoas que estão votando a favor. Então a gente pode criar um grupo. Vamos fazer um combinado, então? Peraí, Patrícia está votando a favor também? Clarice, Gabi, Patrícia, é a favor, gente? A Adriana perdeu a votação. Tá bom, a gente pode abaixar todo mundo a mão agora, pra eu não ficar confusa. Então vamos fazer um combinado? Todo mundo que... A gente vai ter aqui um momento da inscrição oficial, vou deixar você falar, cara. A gente vai ter um momento da inscrição. Eu poderia ter colocado isso no formulário, não coloquei, mas aí eu coloco todo mundo no grupo que se inscrever e quem não quiser, só sair. Tá tranquilo. E aí a gente vai manter também a comunicação pelo e-mail. Pretendo sempre mandar e-mails para vocês, mas realmente o WhatsApp é muito mais simples da gente se comunicar e tudo mais. Talvez a gente tenha também grupos para as comissões, dependendo de quem for atuar em qual comissão, mas eu só peço encarecidamente que vocês não fiquem mandando gifs de bom dia todos os dias, porque, pois é, né? Ninguém... Oi? Dia sim, dia não tá liberado. Tá bom, pessoal que estiver no chat pode levantar a mão se tiver alguma dúvida agora, não é mais votação. E o Caio tem uma pergunta para fazer, pode fazer. Eu ia sugerir a plataforma do Classic, né? Não é uma boa comunicação geral. Pode ser. Porque é rápido e ela nem envia e-mail sempre que você publica alguma coisa lá. Ela não precisa por e-mail e tá lá tipo, registrada para... pode fazer um comentário.
Achei muito inteligente da sua parte fazer essa sugestão. Anotaremos para discutir. Também tem comunidade no WhatsApp. Ô, Adriana, a gente votou sobre ter um grupo no WhatsApp para se comunicar. E aí, entendo que a maioria votou a favor. Você está fazendo essa cara de que seria contra, mas eu voto perdido, desculpe, a gente aqui aceita a democracia. Oi? A Adriana, é a aluna. A questão do Classroom eu gostei muito, eu vou ver a viabilidade de a gente fazer isso, mas eu acho que é uma boa até para a gente centralizar aí as discussões. Mas a gente vai ter tudo, tá bom? Lui queria fazer alguma pergunta? Não? Alguém tem alguma pergunta que está aqui sobre o que a gente vai, como é que a gente vai atuar, o que a gente vai fazer? Tá, ok. Se ninguém tem questões, deixa eu ver aqui no chat. Tá. Beleza. Então, gente, nada impede vocês também depois de entrarem em contato e tirar dúvidas, tá? Isso não é um problema. Aqui agora, nesse momento, a gente terá a inscrição no grupo, tá? Vocês podem acessar aqui no QR Code no celular de vocês. Por que eu estou pedindo para vocês fazerem de novo? Antes a gente fez uma inscrição para a reunião de hoje, porque eu precisava saber se ia caber todo mundo na sala que estava, que eu tinha reservado anteriormente, e não ia caber. Então, mudamos para cá, o que foi muito bom. Vocês podem ficar à vontade para se inscrever nesse formulário. Eu coloquei, deixa eu botar aqui, ó, a gente tem e-mail, nome completo, vai ter o WhatsApp para contato, então todo mundo coloca o WhatsApp, eu vou colocar no grupo, geral do Vitrina. Quem não quiser só falar comigo no privado, não quero, pelo amor de Deus, não aguento mais. E tá tudo bem, pode sair, pode ficar à vontade. E aí eu fiz algumas perguntas sobre filiação institucional, o vínculo, DRE para os alunos que forem da UFRJ, para eu poder até emitir certificados para vocês, tendo essa informação que é importante, tá? Aí tem o campus, é muito importante estar do campus, porque para quem é de fora daqui da UFRJ, o curso de biblioteconomia tem 2 campos diferentes, que são até bem distantes entre si. Um é para o curso matutino e o outro para o curso que é um pouco vespertino, noturno. Então, é importante para a gente poder marcar as reuniões, para eu saber onde que a gente tem mais fórum também, tá bom? Aí a gente tem o período do curso da graduação, aí quem tiver acima do 8º período, bota em algum período acima de 8, porque eu sei que a gente em algum momento se perde, né? Isso acontece. Tem uma pergunta sobre participar de algum projeto de pesquisa ou extensão, também quero saber como é que está a participação de vocês em outros grupos, até para a gente poder verificar se o outro professor que está liderando o grupo de extensão ou de pesquisa, se ele não vê que tem algum problema de você estar participando de 2, a gente não precisa fazer isso de uma forma rebelde, a gente pode conversar e ver numa boa colaboração, tá? E aí tem as modalidades de participação do grupo, que é para vocês tem a questão da vitrine de leituras e a primeira vitrine que seria a iniciação científica, tá? E aí tem as comissões que vocês gostariam de participar. Também tem a opção de vocês proporem algo diferente ou quererem colocar alguma observação. Então, todo mundo pode ficar muito à vontade para responder. Essa é a última etapa da nossa reunião, tá? Estamos terminando com bastante antecedência, então, se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Estamos aqui para colaborar todos juntos. Vou só voltar aqui no calendário para falar da próxima reunião com vocês. Então, hoje é 9 de setembro, seria a nossa, está sendo a nossa reunião inaugural. A ideia é que os alunos, a gente se reúna dia 7 de outubro, e aí seria nesse horário inicial de 1h30 a 3h30, para poder pegar os alunos que estão saindo da aula da manhã e dar tempo dos alunos que têm aula de noite, tarde e noite, irem para o fundão, que é o ônibus interno da UFRJ, tá? E com os pesquisadores seria dia 14 de outubro. A proposta é de 2 às 3h30, mas a gente pode mudar, isso não é um problema. E a partir dessas reuniões que a gente vai fazer, a gente vai confirmando as próximas. Mas esse é o calendário inicial que eu estou propondo para vocês, tá bom? Eu vou deixar aqui na tela o QR Code para vocês poderem se inscrever. Os pesquisadores não necessariamente precisam, mas se vocês quiserem, vocês podem colocar, até para saber qual comissão vocês gostariam de participar, isso é importante. Então, pode fazer inscrição aí, galera. Mas os encontros com pesquisadores seria a atividade principal que vocês participariam. Tem de leitura? Posso.
Eu posso desculpa. Então, a gente teve uma pergunta aqui sobre a vitrine de leitura. Qual que é a ideia da vitrine de leitura? Que seja uma espécie de clube do livro, só que acadêmico, tá? Então, a gente vai ter textos que a gente vai ler uma vez no mês. Eu não vou pedir para vocês lerem o livro inteiro, porque, pelo amor de Deus, livros acadêmicos são geralmente bem mais densos e para ler um mês é mais difícil, até com as demandas que eu sei que vocês têm. Mas a ideia é que a gente leia, alguém vai ler, a gente pode jogar para o grupo, mas uma pessoa vai ter a obrigação maior de ler e apresentar. Então, inicialmente, a gente pode até fazer com os pesquisadores, eu posso apresentar, tá bom? Adriano, obrigada. Adriano, gente, eu não sei por que eu suspeito para a Adriana, porque alguns vão Adriana aqui, Fabiano, muito obrigada pela presença. A gente fica em contato, tá? Abraço e um beijinho para sua filhinha, Adriana, foi pai recentemente, tá com um bebezinho em casa. E aí a gente vai ter uma pessoa apresentando, então, por exemplo, vamos botar aqui no primeiro clube do livro, o Vitrine de Leituras, eu apresento um texto. E aí eu vou mandar com antecedência para todo mundo, quem puder ler vai ler. É legal que todo mundo possa ler para poder ter dúvidas, criticar, julgar o texto, achar que achou maravilhoso, ou coisas do tipo. E aí a pessoa vai apresentar, pode apresentar em 15 ou 20 minutos, até porque achar necessário. Não precisa criar um PowerPoint, tá? Não precisa fazer nada elaborado, fazer um vídeo, nem nada do tipo. Mas a ideia é que apresente que a gente possa discutir. E aí, quando a gente vai ter pesquisadores participando, vão trazer também as perspectivas. Por exemplo, a Renata vem do arquivo. Então, o que ela acha sobre aquilo ali? Eu apresentei a minha perspectiva como sendo uma professora de biblioteconomia, uma pessoa que atuou na área de bibliotecas, mas ela tem uma outra perspectiva, que existem vieses quanto a isso, mas que em teoria está dentro da ciência da informação. Nem todo mundo concorda. Eu não sei o que vou opinar agora sobre isso. Mas a ideia é essa, que a gente possa discutir textos, ter ideias ali, falar. E aí, por exemplo, tem um pessoal que está no TCC já. Professora, eu estou falando sobre isso no meu TCC. Legal, então vamos conversar sobre ideias que a gente pode agregar no seu TCC. Tem tal autor, tem tal aqui. E que a gente possa construir diálogos ali, tá bom? Foi? Mais alguma coisa, galera? A Yasmin, deixa eu ver. Tá, alguém não conseguiu abrir, gente? Tá, eu vou mandar o link lá no chat também. Quem não conseguiu, mandei aqui. Ok? Oi. Debates do texto, naquele calendário do Santos, não faz muito, vai ser uma coisa ou Dos alunos, é tudo junto, por isso que dura 2 horas. Sempre vai ter debate de texto junto. Sim, a gente vai. A ideia é a primeira hora. Gente, veio uma pergunta aqui sobre como é que a gente vai fazer o encontro dos alunos. Então, eu estou explicando que primeiro os encontros dos alunos são de 2 horas. Aí, primeiro a gente faz o clube do livro e depois a gente entra com a iniciação científica. Para eles também não precisarem ficar indo e vindo 2 vezes. Mas nesse caso, você vai convidar pesquisadores especificamente para debater os textos, porque praticamente são encontros distintos. Então, Sim. quando você fala que os pesquisadores vão. Sim. Inclusive, quem quiser vir sempre também pode vir, tá, galera? Os pesquisadores, no caso. Tá? Não obrigatório, mas eu vou convidar sempre também. Tem um texto aqui que fala muito da pesquisa da Larissa. Então, Larissa, esse dia, se você puder estar presente, é bem legal e tal. Principalmente os professores que quiserem participar da iniciação científica, tá? Então, é muito importante que vocês participem. Como eu falei, gente, talvez fique encontros demais, principalmente para os pesquisadores que quiserem atuar. Não é um problema a gente mudar essa forma como está proposto, tá? A gente tem essa proposta até fevereiro e a gente vai testando. E eu entendo também que esse é um semestre e tem muito evento para participar. A gente que está a gente faz pesquisa, tem muitas coisas para apresentar nesse período. Então, é difícil ter um tempinho. Então, a gente vai fazendo esses testes, tá bom? Mais alguma coisa, pessoal? Que a gente está se encaminhando para o fim. Acho que tudo ok? Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma foto e tentar, talvez fique meio pequenininho. Quem está online, se puder abrir a câmera,
A gente tenta se colocar aqui na frente, pessoal, pode ser? Quem puder abrir a câmera, sorria para a foto, eu vou passar ali para frente também, o pessoal vem para cá. André, você pode tirar a foto pra gente? Que a gente registra a presença de todo mundo agora nessa reunião, tá? Tá, quem não tiver conseguido, não tem problema, pode deixar a fotinha mesmo. Não, pode fechar essa câmera, André. Pode fechar. Porque aí, não... e pode fechar aqui a minha também, porque aí deixa só quem abrir a câmera. Peraí, deixa eu tirar a sua aqui. Ah, beleza. Eu posso deixar essa Eles câmera vão vir de aqui todos pra aberta, frente. mas vão vir para cá? É, isso. Ah, tá. Pessoal, quem puder ir mais para trás aqui. Isso, pode vir. Cuidado com a câmera. Se quiserem puxar a cadeira um pouquinho pro lado também. Isso, bem aqui, ó. Pode ficar mais na frente, pode abaixar aqui, tá, pessoal? Juliana, usa o joelho aí. Vem, gente. Não jovem, você tem uma filha pequena, você tem que abaixar. Vem mais perto, Pedro, você pode abaixar também, você tem um joelho bom. Esses meninos aí, pode vir tudo aqui pra frente. Ó, pode vir. Ó, eu tô vendo esses dois aí. Vamos lá, todo mundo. Mais uma. Vou fazer umas palavras de encerramento. Gente, aproveitando aqui, vou encerrar essa solenidade de primeira reunião do grupo de pesquisa, tá? Ah, que bom que vocês estão gostando do cafezinho, né? Infelizmente, tá vendo, Mônica? Eu falei que a gente teria comes e bebes nesse momento. Pessoal, vou estar disponibilizando em breve essa foto com vocês. Vou postar no Instagram também, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos. Estou muito feliz de estar dando início. Espero que a gente tenha lindas parcerias a partir daqui. Eu sinto coisas muito boas quando eu penso nesse grupo, que eu penso em cada aluno que veio, cada pesquisador que está se propondo a vir aqui. E eu, do fundo do meu coração, espero que a gente consiga fazer muita diferença no meio acadêmico, não só da biblioteconomia, nem só da área científica, mas para a comunidade em geral, para as pessoas e... Que é isso, para que a gente faz ciência se não for com o propósito de mudar uma realidade, não é mesmo? Então, muito obrigada, a gente fica por hoje aqui, terminando um pouquinho mais cedo, graças a Deus, que nós estouramos o horário, eu sei que é uma preocupação, e muito obrigada ao André, que esteve aqui com a gente. Acabei não agradecendo inicialmente, mas o André ajudou diretamente a gente com a gravação, com toda a parte tecnológica, porque quando a gente vira professor, a gente para de conseguir colocar data show, reuniões para funcionar, parece que entra algum espírito que não deixa a gente fazer as coisas, mas... Se inscrevam no YouTube da FAC. Ah, sim, se inscrevam no YouTube da FAC, tá, pessoal? Escreve aqui embaixo, como é que é no YouTube. Aí eu tô me sentindo muito cringe falando assim. Se inscrevam aqui embaixo no YouTube da FAC, sigam o Instagram da Vitrina, o grupo de pesquisa Vitrina, tá? E a gente vai ter... Sim, e a gente vai ter atualizações por lá. Então, quem agora está online, me despeço.
Um beijo aqui para todo mundo. Quem está aqui, por favor, coma uns biscoitinhos e um bolo, porque, pelo amor de Deus, eu não posso levar isso tudo para casa. É muito açúcar. Então, é isso, gente. Muito obrigada.